Alguns dias atrás viralizou nas redes sociais as falas de um pastor chamado pastor Anderson Silva, fazendo uma oração ali para que a mandíbula do Lula fosse quebrada, para que os ministros do STF ficassem doentes, né, tivessem ali enfermos, e isso viralizou nas redes sociais, primeiro pelo discurso de ódio de um pastor que deveria ser alguém que deveria propagar a mensagem de Deus, seja ele de qualquer crença, que é justamente o amor, e agora a gente está vendo aí as possibilidades de complicação do próprio pastor, porque o que ele disse pode ser interpretado como incitação ao crime previsto no artigo 286 do Código Penal, e como alguém que é cristão protestante, mas que, como brinco, inclusive aqui com frequência, eu sou normal, eu preciso falar um pouco mais sobre essa história aqui das pessoas bolsonaristas que tentam vender o Deus que a gente acredita, né, seja de qual crença você seja, como se fosse um Deus perseguidor, odiador, punidor, quando na verdade Deus é amor. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter esse canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, colabore com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá passando aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse ódio que o cristão bolsonarista tenta associar a Deus e tenta associar a Jesus Cristo. Talvez alguns de vocês não saibam, porque como eu repito aqui incansavelmente, sempre que tem oportunidade, eu sou cristão protestante, mas eu sou normal. E também participo ali quando eu acho interessante de outras crenças religiosas, estudo muito o islamismo, frequento casualmente centros espíritas também, terreiros de candomblé, por vários motivos, tá? E nenhum desses motivos aí me distancia da minha crença em Jeová, Yahvé, Javé, Yeshua, né, que é o nome de Jesus Cristo e o nome também de Deus, né, o Yahvé, Javé, Jeová. Então a gente precisa aprender a respeitar os outros e entender também que, diferente do que pastores charlatões que existem por aí tentam disseminar, Deus não é ódio, Deus não é perseguição, Deus não é aniquilação, Deus não é perturbação, ao contrário, Deus é a mais sublime exortação do amor. Ele, segundo os relatos bíblicos inclusive, foi capaz de dar o seu filho por nós. Toda a raça humana, todos os seres humanos, ele não leva em consideração quem é homem, quem é mulher, se você é homossexual, se você não é homossexual, ele ama todos nós, sem nenhum tipo de distinção. Quem inclusive prega o ódio dentro da Bíblia e fora da Bíblia são pessoas que tentam distorcer as palavras escritas no livro sagrado, como é o caso, por exemplo, do próprio pastor Anderson Silva, que traz aqui uma matéria importante publicada na Carta Capital, que diz o seguinte, tá? Anderson Silva, quem é o discípulo de Jesus que pede a Deus que arrebente a mandíbula de Lula? O pastor empreendedor é líder de um projeto chamado Machonaria, que condena o feminismo e a população LGBTQIAP+. E aqui o material foi publicado no dia 16 de junho no site aqui da Carta Capital. E eu preciso trazer aqui as falas que ele trouxe lá, né, contra Lula, contra os ministros do STF. Falta essas orações, né, imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata-me os inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Senhor, prosta enfermos dos ministros do STF para que eles te conheçam no leito da enfermidade. E aí muita gente fala pra mim, Carlito, você fala o tempo inteiro que você é cristão, mas é normal, por qual motivo? Eu sou de uma família de cristãos protestantes, tá? No caso da parte do meu pai, todo mundo é protestante praticamente, e na parte da minha mãe, todo mundo é católico praticamente, inclusive católico daqueles mais tradicionais mesmo, de ir pra missa com frequência, procissão, pagar promessa, ter altar de santo em casa, tudo isso. E eu, né, que sou neto do Carlito Crente, meu nome é Carlito Neto, eu sou neto do Carlito Crente, né, que era pastor aqui na cidade interior de Sergipe, chamada Itabaianinha. Eu tenho vários primos que são pastores, eu tenho uma irmã que é pastora, um cunhado que é pastor, e dentro da igreja, desde quando eu comecei a frequentar a igreja, eu não vi esse ódio contra homossexuais. Eu não vi esse ódio contra outras pessoas na sociedade. Eu não vi esse ódio contra adversários políticos. Porque eu sempre soube que Deus era justo e Deus era amor. Tanto que eu separei, inclusive, alguns ditos aqui presentes na Bíblia para mostrar para vocês que toda essa narrativa odiosa do Jesus
heterossexual bolsonarista que tentam vender por aí, que não aceita oração de homem porque ele não é gay, que não escuta isso porque ele não é aquilo, com aquela imagem, inclusive, ali que o próprio Porta dos Fundos trouxe no Jesus hétero, se não me falha a memória. E eu quero trazer para vocês esse ponto de vista importante aqui, porque o Sérgio Hoff, do canal Sindical Influência, né, casualmente ele até bota lá, até recomendo a vocês que sigam lá o canal dele, Sindical Influência, aqui no YouTube. Casualmente ele faz reacts aqui dos nossos vídeos, ele bota lá algumas falas minhas, né, entre elas aqui eu sou crente e sou normal, porque eu conheço a palavra de Deus. Em momento algum a palavra de Deus pede para que a gente tenha ódio ao próximo, que a gente persiga o próximo, por vários motivos. Primeiro e principal de todos é que Deus é amor. Segundo, é que as pessoas tenham livre-arbítrio. Se elas estão em pecado ou não, quem vai determinar isso será Deus, inclusive na própria crença dessa pessoa. Porque eu acho, inclusive, uma certa arrogância do cristão imaginar que a única crença que vai levar as pessoas à salvação, ao paraíso, é a crença cristã, católica, apostólica, romana, ortodoxa, copto ou protestante. Porque todas as outras pessoas do mundo que acreditam em outras crenças vão para o inferno, porque o verdadeiro Deus é o Deus católico, apostólico, romano, ortodoxo, copto, como eu já falei, ou protestante. E os muçulmanos que acreditam em Alá, que acreditam em Maomé, que citam inclusive Jesus como sendo um dos profetas, né, da fé muçulmana também, mas não o profeta de Alá. E as outras crenças? Todas as pessoas vão para o inferno porque a minha é a verdadeira crença. E aí quando a gente escuta um pastor propagando esse ódio, a gente vê que essas pessoas estão completamente desviadas do que seria o princípio da fé cristã, que, como eu já disse, e vai ficar maçante aqui, é o amor ao próximo. Eu separei, inclusive, alguns trechos aqui da Bíblia para a gente poder mostrar para vocês a contradição desses bolsonaristas que dizem que eles são cristãos, mas que tem ódio das pessoas. E aqui eu vou separar para vocês o que é o amor de Deus, que é citado em vários trechos da Bíblia, e o que é que Deus fala sobre aqueles que se dizem cristãos, que se dizem que amam a Deus, por exemplo, e vivem no ódio. João 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No 1 João, capítulo 4, versículo 15 e 16, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ou seja, esses pastores que propagam ódio, que propagam perseguição às pessoas que eles acham que devam ser perseguidas, eles não estão falando de Deus, nem com Deus, nem próximo de Deus. Ao contrário, eles estão se distanciando de Deus e aproveitando gente com a cabeça bagunçada ali para poder fazer dinheiro, inclusive, na cabeça desse tipo de gente. Porque o pastor Anderson Silva tem um negócio chamado machonaria, como a gente viu ali, que prega, por exemplo, o ódio LGBTQIAP+, e também prega o ódio ao feminismo. Só que eu queria que ele explicasse como é que Maria, a mãe de Jesus, seria tratada por ele atualmente, já que ele é contra o feminismo, né? Porque talvez Maria tenha sido uma das primeiras feministas da história, já que Maria engravidou virgem de um espírito, como algumas pessoas acompanham a Bíblia e sabem. Como é que ela, em uma sociedade como a nossa, por exemplo, que inclusive que tem o que o senhor Anderson Silva tem pregado aí, conseguiria gerar e dar luz a Jesus Cristo, já que ela seria, na boca desses indivíduos aí, uma meretriz, e não uma mulher que serviu ali com o ventre sagrado para dar vida a Jesus. Traduzindo de uma forma bem literal para vocês aqui, se o pastor Anderson Silva estivesse lá no passado, quando Maria, mãe de Jesus, existiu, ele provavelmente defenderia ali, em uma oração também, que ela morresse, que Jesus fosse abortado, porque ele era um filho de uma mulher indigna, que traiu o marido. Provavelmente ele levantaria isso, já que Maria era casada com José e engravidou ali, ainda virgem, né? A Virgem Maria, do Espírito Santo. Então você vê a incoerência dessas pessoas na própria narrativa que eles tentam encampar e que não encontra respaldo na Bíblia. Já em Salmo 136, versículo 1, diz o seguinte: dei graças ao Senhor, porque Ele é do bem, o seu amor dura para sempre. Segue aqui, 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Segue aqui também, ó.
Salmos 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. E aqui a gente precisa trazer aqui também o que diz Miqueias 7, capítulo 18, versículo 18, que diz o seguinte: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em teu amor, em mostrar o teu amor. Ou seja, este é o verdadeiro Deus. Esta é a verdadeira cristandade. É o amor, é a compaixão, é o livre-arbítrio, é a liberdade. Isto que é o verdadeiro amor. Como o pastor Caio Fábio faz questão de citar, caso Jesus Cristo estivesse aqui agora, como é que ele trataria os homossexuais, como é que ele trataria as feministas, como o pastor persegue aí, o pastor Anderson Silva, né? Como foi tratado no passado. Não ia fazer nada, porque ele ama todo mundo. E aí quando a gente vem aqui para provar que não tem nada a ver esse discurso de ódio com o que diz aqui a Bíblia, você vem aqui para o 1 João 4, versículo 20. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem ver, não pode amar a Deus a quem não vê. No Provérbios 24, versículos 26, 24, Provérbios 26, perdão, versículo 24 ao 26 diz o seguinte: quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Outro trecho aqui do 1 João, capítulo 2, versículo do 9 ao 11. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o seguram. Segue aqui também Provérbios 8, versículo 13. Temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Se ouviu, senhor pastor Anderson Silva? E aí no Provérbios 6, versículo de 16 ao 19, diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Acredito que tá claro aqui para vocês que nada que esses indivíduos que têm uma conduta claramente de charlatanismo religioso se conecta com o que está escrito no livro sagrado. Eu raramente apareço aqui para falar da minha religiosidade, da minha fé, porque eu tenho uma conexão com a cristandade protestante, mas eu, por curiosidade como historiador e como também alguém que viveu na Bahia durante muito tempo, um lugar que tem uma diversidade religiosa muito grande, eu fui buscar conhecer outras crenças e apesar de me identificar hoje como cristão protestante, eu frequento com frequência outros templos religiosos de doutrinas diferentes e não saio de lá com nenhum tipo de visão negativa, que aquele é o capeta, que aquele é o diabo, que essa não é a verdadeira cristandade, que isso aqui não é o verdadeiro Deus, que é o que está faltando para as pessoas. E aí, para finalizar esse vídeo, só para lembrar aqui ao senhor Anderson Silva, né, que o que ele fez pode ser entendido também como crime, porque no Código Penal, no artigo 286, traz aqui que incitar o crime, que as falas dele dão uma incitação ao crime, já que ele diz ali que o que a pessoa tem de fazer ali, né, é orar para que Deus machuque Lula, é orar para que Deus cause doença ali nos ministros do STF. O que o Código Penal diz claramente no artigo 286 aqui é o seguinte, ó: incitação ao crime é crime. Incitar publicamente a prática de crime, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Incorre na mesma pena que incita publicamente a animosidade entre as Forças Armadas ou entre poderes constitucionais das instituições civis ou a sociedade, né? Então a gente precisa respeitar aqui a diferença religiosa que existe, claro, entre as pessoas, mas entender claramente que gente charlatã que vende curso de R$ 497 para provar a macheza do homem de acordo com a Bíblia,
Será que ele sabe que Jesus foi traído com um beijo no rosto e que o beijo no rosto era um símbolo sagrado, assim como o beijo na testa? Só que no entendimento desses indivíduos aí, né, homem não recebe beijo de outro homem porque eles não são viados. Não é assim que vocês falam? Pelo amor de Deus, gente, vamos propagar ali o respeito à fé do próximo, o respeito à liberdade do próximo. Desculpa a referência que eu fiz chucro agora aqui falando viado, né, mas é como eles se referem. E entender que Deus é amor. Toda vez que você ouvir um charlatão desse perseguindo LGBTs, mulheres, alegando que são cristãos, saiba que ele só é um canalha que faz de conta que segue a Bíblia. E esse recado que eu enviei aqui serve tanto para o pastor Anderson Silva, quanto também para o senhor André Valadão e para todos os outros charlatões que utilizam a religiosidade para ganhar dinheiro distorcendo a palavra sagrada de Jesus e do Senhor, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.